Bom, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 145, no versículo 5. Salmo 145, no versículo 4, aliás, desculpem. Salmo, capítulo 145, versículo 4. A Bíblia diz assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos feitos, dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade, e meditarei nas maravilhas que o Senhor faz. Vou repetir a parte A do versículo, onde diz: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos, e anunciarão os teus atos poderosos. Queridos, estamos num momento onde Deus inseriu a igreja em um momento de transição muito poderoso, um momento de transição muito violento, eu diria, aonde nós, a igreja de Cristo, precisamos assumir um posicionamento mais relevante, precisamos entender de forma mais clara a nossa atuação como igreja. Nesses últimos dias de pandemia, nós temos percebido que algumas características nossas como igreja, infelizmente, demonstraram que nós estávamos em um caminho muito precipitado. A prova disso, queridos, é que vivemos hoje sem um entendimento pleno daquilo que Deus está fazendo nesses dias, onde os líderes da igreja estão meio que batendo cabeça acerca de como a igreja deve se posicionar. E é bem verdade que o Espírito Santo está querendo trazer a igreja para um local, para um lugar de unidade, para um lugar onde eles possam começar a pensar como um corpo, pensar como uma igreja, ter pensamentos unânimes, ter cumplicidade dentro daquilo que a igreja precisa desenvolver nesses dias. Mas, quando essa pandemia chegou, quando esses dias, vamos dizer assim, de adversidade chegaram, nós fomos pegos de surpresa e começamos a perceber que o nosso sistema, entre aspas, de igreja, era um sistema precipitado. Por que, pastor Júnior, o senhor diz isso? Queridos, é muito simples, porque nós vemos hoje uma gama de cristãos que estão presos em suas casas, sem conseguirem adorar a Deus, sem conseguirem manifestar uma vida de intimidade com Deus, sem conseguir despertar e desenvolver o sacerdócio dentro dos seus lares. Nós cristãos, na nossa grande maioria, estamos sem saber cultuar a Deus em nossa casa, e estamos desesperados. Os líderes das igrejas começaram a criar dispositivos, ferramentas, para que pudéssemos alimentar essas pessoas, mesmo de longe, através de lives, através das mídias sociais, porque começamos a perceber que estamos perdendo os nossos irmãos, por causa da distância, por causa dessa falta de comunhão, de koinonia, principalmente da falta de intimidade com Deus. Eu sou pastor de jovem há algum tempo, e eu tenho percebido como muitos jovens se esfriaram. Eu também sou ligado a uma associação de líderes de jovens da igreja, e quando nós sentamos para conversar, nós vemos as dificuldades que nós estamos tendo para novamente tirar os jovens da inércia produzida por esses dias de adversidade que paralisaram a juventude cristã. Nós estamos correndo e buscando estratégias de Deus, porque lá atrás deixamos de passar princípios, deixamos de passar, vamos dizer assim, princípios mesmos, irrevogáveis da palavra de Deus, que hoje estariam nutrindo esses jovens, estariam nutrindo pessoas, cristãos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, dentro de suas casas, e nós estaríamos muito pouco preocupados em ter que correr para abrir novamente as nossas igrejas locais. Queridos, eu quero que vocês me entendam, não estou falando
é que a igreja local não é importante, muito pelo contrário, é de suma importância. O estabelecimento, a abertura das igrejas locais é de suma importância, e nós entendemos isso, e nós queremos isso. Só o que eu estou querendo dizer é que, diante da dificuldade de mantermos os templos locais abertos, nós estamos perdendo as pessoas, porque nós não ensinamos elas a serem sacerdotes dos seus lares, não ensinamos eles a buscarem o Senhor nas suas casas, não ensinamos eles a buscarem o Senhor no secreto do seu lar, no seu quarto, e eles hoje estão sufocando. Por quê? Porque muito tempo ensinamos que só poderíamos cultuar a Deus dentro dos templos, dentro das igrejas locais. Nós passamos para esta geração princípios, um legado que foi precipitado, e é sobre isso que eu quero falar sobre legado, eu quero falar sobre princípios, eu quero falar sobre coisas que nós precisamos deixar para a geração que está vindo após nós. A igreja pós-pandemia, a geração pós-pandemia, você já parou para imaginar como que essas pessoas vão se mover? Como que a igreja pós-pandemia vai se mover? Vamos supor, vamos entender isso como uma possibilidade da igreja não poder mais abrir seus templos locais. Como nós vamos nos mover? Como a igreja vai sobreviver? Porque isso é uma possibilidade, queridos. O amanhã pertence a Deus, mas hoje nós podemos viver entendendo que vem uma geração após nós e que precisamos deixar para elas, para essa geração, um caminho aplainado. Precisamos deixar para a próxima geração princípios que verdadeiramente possa alicerçar eles no caminho que leve ao Senhor. Nós precisamos entender isso, queridos. Os princípios que nós adotamos, infelizmente, foram muito raros. Eu lembro muito bem, eu quero aqui só deixar um exemplo, antes da gente orar e pedir a Deus que direcione aqui a nossa palavra, a palavra dEle. Por favor. Eu me lembro de uma vez que eu fui bastante criticado, quando no campeonato municipal, aqui da cidade onde nós moramos aqui. Para você que acompanha essa live, para você que acompanha esse vídeo e não conhece a Comunidade da Fé, a Igreja Comunidade da Fé, fica aqui situada na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, um lugar de muito mover de Deus, onde nós somos muito alimentados e onde influências boas nascem e são liberadas sobre as nossas vidas, aqui liderada pelo pastor Marco Aurélio e sua família. Então, queridos, eu me lembro que no campeonato municipal aqui da nossa cidade, todo domingo tinha jogo. E todo domingo meu pai dizia: meu filho, vamos comigo no jogo? Desde que você era adolescente, a gente nunca mais foi junto no estádio. E eu dizia: meu pai, eu não posso, porque domingo é dia de culto. E meu pai: poxa vida, cara, você não tem mais tempo para mim. Você só quer estar todo domingo na igreja, todo domingo na igreja. E aquilo vinha e refletia sobre mim da seguinte forma: cara, eu não posso faltar ao culto do domingo, porque é culto. Eu não posso, preciso ir para a igreja, preciso me reunir, preciso adorar na igreja, preciso adorar lá. E eu fui perdendo meu pai aos poucos, até que eu perdi o meu pai. Perdi a comunhão com ele. Eu perdi o coração do meu pai e ele perdeu o meu coração. Depois de muito tempo, talvez um ano depois, no campeonato do ano seguinte, eu ouvi a voz do Espírito claramente, dentro de uma palavra onde Jesus disse que nos últimos dias o coração dos pais se converteriam dos filhos e os filhos dos pais. E eu me perguntei: Senhor, como o coração do meu pai vai se converter ao meu, se eu não consigo ter comunhão com ele? Como? Eu estava passando uma imagem de religiosidade. Por quê? Porque o que ensinaram a nós é que nós não poderíamos faltar aos cultos de domingo. E isso foi minando as nossas bases, principalmente a base da família. Júnior, você está dizendo que não é mais para ir para a igreja domingo? Não, eu não estou dizendo isso, queridos, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que, antes de tudo, precisamos ouvir a voz de Deus e entender aonde Deus está nos levando. Eu poderia muito bem ir na final do campeonato com meu pai um domingo
e ter um momento de qualidade com Ele, ter um momento de comunhão e amar o meu Pai e permitir que Ele me amasse, e eu não iria perder a visão da promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina a amar os nossos pais e a honrar os nossos pais. Eu não sei se você está me entendendo, mas por muito tempo nós ensinamos aqueles que Deus nos confiou que teria que estar na igreja de qualquer jeito, e muitos perderam datas importantes e momentos importantes com as suas famílias. O que Deus está querendo fazer nesses dias de pandemia está girando em torno da família. Eu não estou dizendo que Deus produziu isso, mas eu acredito que Deus pode usar isso para atuar nas bases da igreja. Deus pode usar momentos de adversidade para nos preparar a resgatar a nossa família, para restabelecer o sacerdote dentro das nossas casas, o sacerdócio, para erguer na nossa casa tronos para o Senhor, para erguer em nossas casas, queridos, altares de adoração a Ele. Não perca a visão da promessa. Só porque as igrejas não podem ainda estar sendo abertas, você não tem que se desesperar. Muito pelo contrário, usa isso para chegar na tua casa, chama a tua esposa, chama os teus filhos, pega o violão, pega um pandeiro, pega qualquer coisa, faz qualquer coisa, mas atrai a presença de Deus para a sua casa. Sabe por quê? Porque se a igreja não puder mais abrir, o que é que você vai fazer? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendam isso. Eu acabei de ler uma palavra que diz que uma geração contará a outra sobre os grandes feitos do Senhor. Esta geração precisa entender o que Deus está fazendo agora, para que a próxima geração esteja nutrida e esteja munida de informação, de conhecimento, de poder, de unção, de palavra de Deus, para que eles possam suportar os dias que estão por vir. Senhor, obrigado pela tua palavra, fala conosco. Em nome de Jesus, vem despertar em nós aquilo que está adormecido, vem despertar em nós aquilo que precisa ressuscitar. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja como algo poderoso que vem para desatar nós, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Queridos, nós servimos a um Deus geracional. E quando a Bíblia declara que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, isso está claro. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus que atua através das gerações. Quando Ele declara na sua palavra que uma geração contará a outra as suas glórias, os seus feitos esplêndidos, Ele está dizendo que cada geração precisa compreender o movimento do Espírito Santo, para que a outra geração esteja munida de informações necessárias para que possam sobreviver. E isso tem a ver com legado. Isso tem a ver com aquilo que nós estamos deixando para as outras pessoas. Como as pessoas vão reagir diante do legado que você está deixando hoje? Para ilustrar um pouco aqui, eu quero falar sobre Nobel, Alfred Nobel. Quem aí já ouviu falar? Eu acredito que você já ouviu falar sobre Alfred Nobel. Foi o cara lá que desenvolveu e elaborou, e inventou lá o Prêmio Nobel da Paz. Mas a história dele é muito interessante. Porque desde os 16 anos, o cara já era muito fera em química, ele já desenvolvia muita coisa. Ele já fazia projetos, ele já inventava muitas coisas, substâncias que produziriam depois coisas que iriam mudar a humanidade. Entre estas coisas estavam a dinamite, por exemplo. Esse cara fundou várias fábricas de armamentos, dinamite e outros explosivos, no intuito de abrir estradas, de promover mais expansão da tecnologia, expansão de coisas que eram preponderantes para o desenvolvimento da sociedade naquela época. Ele já adulto, tinha alguns irmãos, e um dia um dos irmãos dele morreu. E aí a mídia, olha só, já tinha fake news naquela época já, gente, 1800 e tanto. A mídia começou a dizer: Alfred Nobel morreu. Na verdade não tinha sido ele que havia morrido, era o irmão dele, mas a mídia começou a dizer que foi ele que morreu. E as manchetes, a notícia era: morreu o mercador da morte. Nobel sempre deixou muito claro que as invenções dele, que as descobertas deles eram para o bem da humanidade, era para que a humanidade pudesse desenvolver. Mas não era aquilo que ele estava demonstrando para as pessoas. A imagem que as pessoas tinham dele era que Alfred Nobel era o mercador da morte. Claro que depois tudo foi esclarecido
descobriram que não foi o irmão dele, aliás, que não foi ele que morreu, e sim o irmão que havia morrido. Mas Nobel estava decidido a fazer uma coisa. Ele estava decidido a mudar a imagem. Ele não queria que quando ele morresse, o legado que ele pretendia deixar, que era algo para o bem da humanidade, se transformasse naquilo que ele estava vendo. E ele começou a mudar a imagem dele, ele começou a mudar o conceito das coisas que ele estava fazendo. Ele começou a ter uma perspectiva diferente, um ponto visionário diferente. Ele não queria ser conhecido como o mercador da morte. E aí, a primeira coisa que ele fez foi pegar todas as suas riquezas, tudo que ele tinha conseguido, a sua fama, riqueza, dinheiro, e disse: todo ano nós daremos, de tempos em tempos, nós daremos um prêmio aos grandes homens das nações da terra, homens inventores, aqueles que inventarem coisas para o bem da humanidade, para a paz da humanidade, na área da economia, da ciência, da história e da arte. E nós vamos premiar essas pessoas, porque a minha intenção é fazer o bem para a humanidade. Alfred Nobel queria deixar um legado diferente. E qual é o legado que você está deixando? Se você morrer hoje, o que é que vão falar de você? Amigos pastores, líderes da igreja de Cristo no Brasil nesses dias, existe uma voz bramando dentro de cada um de nós, acerca daquilo que nós estamos fazendo, acerca da forma que nós estamos realizando e desenvolvendo os nossos relacionamentos, acerca da forma que nós estamos fazendo igreja. Existe uma voz que grita dentro de nós: se você morrer hoje, o que você deixou? O que você está deixando como legado? O que você está deixando? Quais são os princípios que você está liberando? Qual é a estrada que você está pavimentando para a geração que está vindo atrás de nós? Queridos, existe algo muito profundo acontecendo nesses dias. Existe algo poderoso acontecendo nesses dias. E aqueles que compreenderem isso serão como um farol iluminando o impossível de se ver. Serão como um farol iluminando dentro da escuridão, para aqueles que realmente desejam fazer a vontade de Deus. Compreendam isso, igreja. Compreendam, nós precisamos deixar um legado que aponte para Jesus. Esta geração precisa disso. Está acontecendo a passagem de bastão, uma convergência geracional, uma geração passando para outra, e a igreja pós-pandemia precisa de nós, precisa de mim, precisa de você. Senão não sobreviveremos. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas isso aponta para um período escatológico, isso aponta para uma profecia de últimas coisas. Estamos vivendo aqui e agora, e não sabemos se é amanhã ou se é daqui a 100 anos, mas não importa, enquanto nós vivermos, nós temos um compromisso com a geração que está vindo logo atrás. Enquanto a gente viver nesse mundo, precisamos deixar um legado que aponte para Jesus. Deus, Eu quero falar algumas coisas sobre legado. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o verdadeiro legado, ele se constrói no testemunho de uma vida inteira. O verdadeiro legado se constrói através do testemunho de uma vida inteira. Não é um momento, não é uma atitude, não é uma ação que vai rasgar o tempo da sua vida e marcar, não. Pode até marcar através de uma ação sua, mas você vai ser esquecido. Aquela ação vai ser esquecida, aquela sua atitude será esquecida. Mas o verdadeiro legado é vivido cada dia, um dia após o outro, cotidianamente, vivendo princípios de vida eterna e deixando isso para aqueles que estão à sua volta. Um legado verdadeiro e fiel, ele é nutrido todos os dias, dia a dia. Olhem para os grandes homens de Deus, os grandes patriarcas. Quando eu penso em intimidade com Deus, logo eu penso em Enoque. Quando eu penso em humildade, eu lembro de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu penso em integridade, eu lembro de José, eu lembro de Daniel.
Quando eu lembro de coragem e de força, eu lembro do apóstolo Paulo. Foram legados que esses homens deixaram para nós. Mas entendam isso, não foi um momento surpresa da vida deles. Foi um legado alimentado dia a dia. E quais eram os segredos desses caras? Por que é que esses caras tinham tanta firmeza no legado que eles estavam deixando? É porque eles tinham uma visão fintada em Deus e não no homem. Paulo vivia cada dia como se Jesus fosse voltar amanhã. E ele fazia cada coisa como se fosse a sua última oportunidade. Tanto é que nas suas cartas ele sempre está falando: olha, se prepara, pode ser amanhã, ele virá como um ladrão da noite. Olha, a trombeta será tocada, primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados em glória. Paulo deixava claro para os cristãos daquela época que a qualquer momento Jesus poderia voltar. Esse foi o legado que ele deixou. Quando eu penso em Paulo, eu penso nisso. Mas quando pensam em você, o que é que vem à mente das pessoas? Quando olham para você, jovem, o que é que as pessoas estão enxergando? Qual é o legado que você está deixando? A igreja está se deixando levar por conceitos novos que a sociedade está tentando imprimir nela. A igreja saiu do lugar de influência para entrar no lugar de ser influenciada. E agora nós vemos conceitos como o politicamente correto ou o novo normal. Gente, não precisamos de nada novo, não precisamos de reforma nenhuma. Precisamos viver aquilo que está escrito nesta palavra. No politicamente correto cai por terra diante do biblicamente correto. Não precisamos ser radicais, precisamos apenas viver a palavra e deixar um legado que sustente a próxima geração. Então, queridos, viva a implantação do seu legado dia a dia, porque o verdadeiro legado, ele é construído em um testemunho cotidiano. Viver não é apenas contemplar o presente e viver o presente. Se fosse assim, seríamos hipócritas. Viver também tem a ver com preparar um momento para o futuro. E se a gente não pensar assim, a gente vai estar instituindo engrenagens que não vão funcionar corretamente lá na frente e vamos quebrar. Não podemos ser hipócritas para entender, para não deixar, não podemos ser hipócritas para dizer assim: olha, que está tudo bem com a igreja de Cristo. Não podemos ser hipócritas, não. Os grandes líderes da igreja do Brasil estão indo nas mídias sociais e divergindo publicamente, discutindo publicamente algo que seria resolvido apenas com uma ligação. Olha, e aí, como que a gente vai fazer? Mas não, por causa do ego, por causa de questões do eu, eles estão divergindo. E a igreja está sendo mais uma massa de manobra do que o corpo de Cristo. Muitos de nós estamos sendo levados por aquilo que eles estão ensinando, baseado no seu bel prazer, baseado no seu ego, nas suas emoções, baseado naquilo que está dentro deles. E a tendência, querido, é cada vez mais a igreja vai minguando e se enfraquecendo. E nós vamos ver uma geração, segundo Leonard Ravenhill, talvez será a geração que mais povoará o inferno. Só que eu prefiro declarar aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse, que naquele grande dia, uma multidão de santos vestidos de branco, cujas suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, estará povoando o lugar onde nós estaremos junto ao nosso Senhor. Mas para isso precisamos pensar no legado, precisamos pensar naquilo que estamos carregando e naquilo que estamos semeando. Porque muitos estão carregando consequências hoje baseadas no legado que outros deixaram. Qual é o problema da adoração na igreja? Porque pastores estão tendo que ser missionários nos dias de hoje para resgatar crentes. Porque o que eu disse naquele exemplo da minha vida, ensinamos muito tempo que o lugar de adoração era nas quatro paredes do templo. Esquecemos lá de João, quando Jesus inicia um diálogo com aquela mulher samaritana. Um diálogo que foi libertador para ela. E ela diz: Senhor, onde é o lugar de adoração? Jesus, esqueça isso.
Não existe um lugar de adoração. Adoração tem a ver com o que está dentro de você. Não é aqui nem ali. É uma vida de adoração. É um estilo de adoração. Mas estamos carregando consequências de pessoas que não conseguem manter a sua intimidade com Deus dentro das suas casas, porque nós ensinamos que isso era feito somente na igreja, somente nas 4 paredes dos templos. Busque o Senhor na sua casa, seja um sacerdote do seu lar, reúna a sua família, fala de Jesus. Pastor Marco Aurélio me chamou para vir ministrar aqui. Eu falei: pastor, deixa eu falar com minha varoa aqui, que ela vai ter que organizar uma live amanhã dos casais, mas a live não era hoje, foi ontem. Aí eu falei: beleza, estou dentro. Só que aí a pastora faz um desafio, que para mim não foi muito bem um desafio, porque para a gente fazer uma ceia na nossa casa, a gente já está fazendo isso regularmente. E eu saí de lá, tem uma mesa linda, que nós preparamos, e nós deixamos um lugarzinho. Olha, lá em casa a gente ainda não tem mesa, gente. A gente está começando a organizar a casa agora. E aí a gente botou 2 caixotes, 2 tábuas, umas madeiras assim representando a cadeira, 5 lugares. Vem o pastor Júnior com bruxaria gospel. Não é bruxaria gospel não, meu querido. É fé. Um daqueles lugares é o lugar de Jesus. E nós vamos ceiar dentro da nossa casa. E convidamos o Senhor a sentar à mesa junto conosco. Isso pode soar como loucura, isso pode soar como o que você quiser, mas para mim isso está dizendo uma coisa: legado. Os meus filhos irão lembrar desses momentos, e eles irão lembrar: meu pai fazia isso, meu pai comprava um pão, vinho, uvas, meu pai pegava óleo, colocava numa mesa e partia o pão e dizia: olha, Jesus disse isso, esse é o meu corpo, e aqueles que comerem da minha carne, aqueles que beberem do meu sangue, eles vão lembrar disso, e esse é o legado que eu estou deixando para os meus filhos. Qual é o legado que você está deixando para a sua família? Qual é o legado? Qual é a imagem que você está deixando para os cristãos que estão vindo? Queridos, precisamos nos preocupar com isso, porque isso é sério. Isso é sério. Os jovens estão se perdendo diante de conceitos malignos. Ideologia de gênero, sexualidade precoce e toda sorte de malignidade estão sendo ensinadas nas escolas e nos lugares. Tem gente que fala assim: as faculdades fecharam, as escolas fecharam. Glória a Deus, porque eu estou ensinando meu filho dentro da minha casa. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Em tudo dai glória, em tudo. Se estiver tudo bem, dá glória. Se estiver tudo indo mal, dá glória. Se estiver curado, glória a Deus. Se testou positivo por Covid-19, dá glória a Deus também. Qual é o legado que você está deixando quando alguém diz assim: eu testei positivo? Ora por ele. Pastor Júnior, mas não tem nem como ter comunhão, como é que eu vou impor minhas mãos? Faz que nem Jesus, com o servo do centurião ou com a filha de Jairo. Libera a palavra de longe, libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Use o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado? É um legado de recuo diante das coisas, ou um legado que avança diante das adversidades? Aleluia. A maior riqueza que nós vamos deixar não são riquezas materiais, mas são riquezas espirituais. São coisas que agregam valores espirituais. Jesus ensinou isso. Do que adianta juntar riquezas na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão vem e rouba. Ajuntem riquezas nos céus, coisas espirituais. E nós vamos entender aqui um pouco sobre a questão do legado e da herança. Legado e herança são diferentes, e isso já pula para o nosso segundo ponto, que diz que o verdadeiro legado, ele não consiste em riquezas e em glória humana. Como eu falei para você, Jesus explicou isso. O verdadeiro legado, ele consiste em coisas espirituais. O que é que você pretende deixar para essa geração? O que é que você pretende deixar para eles como um caminho pavimentado, como alicerces? Riquezas
Você prefere deixar legado ou herança? A diferença entre legado e herança é muito simples. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas, mas legado é aquilo que você deixa dentro das pessoas. E o que você está deixando dentro das pessoas? Sabe de uma coisa? Entendam isso de uma vez por todas. Gastar a sua vida toda, todas as suas energias, gastar os seus anos para juntar riquezas e deixar heranças para os seus filhos é uma perca de tempo. Eu não estou dizendo que você tem que desamparar o seu filho, não. Eu tenho uma poupança para meus filhos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é mais importante você deixar princípios, você deixar um legado e colocar isso dentro deles, do que deixar riqueza para eles. Não percam o seu tempo, não percam a sua passagem por aqui, não percam a oportunidade de deixar um legado, não percam a oportunidade de deixar que flua através de você, através da sua vida, do seu testemunho, princípios que apontam para a eternidade, que apontam para o propósito eterno de Deus. E não fique preocupado em deixar apenas coisas, bens, riquezas. Não, coloque coisas dentro das pessoas. Legado se coloca dentro das pessoas. A herança é algo que pode ser facilmente consumido. O que você deixa para pessoas pode ser facilmente consumido. Mas o que você deixa dentro delas jamais será roubado. O que você deixa dentro das pessoas jamais poderá ser roubado, jamais poderá ser retirado. Está marcado, imprimido para sempre dentro delas. Ah, Jesus. Quando eu vejo jovens desses dias, eu desejo ver uma geração que se levanta e que deixa fluir através das suas vidas a essência de quem Jesus é. E em dias como esse de pandemia, que nós poderíamos ser tão mais relevantes, tão mais relevantes. Eu vejo muitos argumentos, muitos conceitos, diante de discussões aqui e ali, e cada vez mais a gente percebe que existe uma confusão, uma espécie de a gente não tem direcionamento, porque talvez a gente não quer ouvir o Espírito Santo. A gente não quer se reunir para ouvir o que Ele tem, para ouvir a opinião dEle, para ouvir o que Ele tem a dizer nesse momento. Como é que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que agir? Se a gente precisa estar realmente tão desesperado assim. É lockdown, é não sei o que, tanta palavra doida que me inventaram esse dia, que eu estou ficando doido. Eu falei, eu vou parar de ver essas merdas, desculpe o termo. Eu preciso mais ouvir a Deus. Em meio a uma guerra política, a igreja está no meio, militando, onde nós poderíamos estar em um lugar de influência. É por isso que eu vou falar aqui de Billy Graham. O homem que viveu em meio a essa disfunção política, mas em todo momento ele teve ali naquela posição de conselheiro. Durante muito tempo, a vara que regia a nação norte-americana tinha o dedo de Billy Graham, o dedo de Deus, através da vida dele. O terceiro ponto diz que o verdadeiro legado, ele consiste de coisas eternas e fica inculcado nos corações daqueles que estão em nossa volta. Eu lembro muito bem de Billy Graham. Há alguns anos, como os nossos pastores mais antigos, o Tiranossauro Rex, pronto, falei, diziam, foi recolhido para o jardim. Há muito tempo atrás, Billy Graham foi recolhido para o jardim de Deus. E talvez muitos de nós não levamos isso em conta, mas Billy Graham tinha muito dinheiro. Billy Graham conseguiu juntar um patrimônio muito bom. Além de que isso para ele era palha. Mas ele teve muito dinheiro. Quando ele morreu,
Não saiu uma linha sequer nas mídias sobre Billy Graham deixou milhões para os seus filhos. Eu desafio você a procurar alguma linha, alguma notícia que fala sobre a riqueza que Billy Graham deixou, material. Agora, se você procurar, você vai ver apenas notícias sobre o legado que ele deixou para os filhos dele. Billy Graham deixou um legado. Billy Graham, Deus enchia estádios através da vida de Billy Graham, numa época que nem existia Facebook nem Instagram. 70 mil pessoas paravam para ouvir a mensagem do simples evangelho: cruz, arrependimento, amor. Almas e almas e almas foram acrescentadas através da vida de Billy Graham, um homem de Deus, um legado que até hoje norteia muitos homens, muitos missionários, muitos pregadores, muitos evangelistas. Há poucos dias morreu também Maurice Cerullo, um outro grande pregador, evangelista. Vê se alguém falou se esses homens morreram e deixaram dinheiro. Não! Eles deixaram um legado, um exemplo. Eles deixaram uma direção para mim e para você. Eles deixaram um alicerce para que eu e você possamos agora edificar. Isso se chama legado. Mas nós ainda estamos nos preocupando e nós estamos despreparados, nos preocupando com coisas materiais ainda. Hebreus 11 fala, é o capítulo conhecido como o capítulo da fé. Porque pela fé fulano fez isso, porque pela fé fulano fez aquilo outro, porque pela fé fulano realizou isso, porque pela fé, fala de legado, de fé. O terceiro ponto fala que consiste em coisas eternas. A fé é uma coisa eterna. Hebreus 11 fala disso. Fala de um legado que usou algo que é eterno, a fé. Quer ver outro texto? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo manda uma carta para Timóteo e fala: Timóteo, que beleza, eu estou orgulhoso de você, porque eu olho para você e vejo em você a mesma fé que tinha na tua avó, na tua mãe, e agora repousa em você. Você está entendendo agora? Deus é um Deus de legado, Deus é um Deus de geração. A mesma fé, o mesmo legado eterno que estava na avó de Timóteo, passou para a mãe dele e agora estava nele. Me desculpa, perguntar não ofende. Qual é o legado que você está deixando? O que é que está em você, que vai passar para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto? Se Jesus não voltar até lá, o que é que eles vão deixar de geração em geração? É a mesma fé que nutriu a vida de Timóteo e tornou ele esse discípulo referencial para Paulo. A mesma fé que nutriu a sua avó, que nutriu a mãe e agora estava nutrindo ele. O verdadeiro legado consiste em coisas eternas. Porque fulano foi conceituado pela revista Forbes, é o segundo mais rico do mundo, é o terceiro mais rico do mundo, é o quarto mais rico do mundo. Se não tiver Jesus, se não tiver um legado eterno, está fadado ao insucesso. Porque não adianta juntar riquezas nessa terra e não ter um legado que possa ser semeado na vida de pessoas. Igreja, é tempo de se levantar, é tempo de erguer princípios que apontam para a eternidade. O seu exemplo, os seus princípios, o seu amor pela sua família, o seu amor pela igreja e principalmente o seu amor por Deus tem muito mais valor do que qualquer mansão que você possa construir nessa terra. Ame a sua família. Ame a sua família, ame a igreja, mas principalmente ame a Deus. Nesses dias, muitas vezes eu olho, Senhor, o que eu preciso pregar, o que a igreja precisa ouvir nesses dias, e o Senhor é muito claro, o Senhor diz, fala só do Evangelho, fala só de amor,
Fala só do que precisamos deixar para esses dias. Você não precisa ir muito longe. Fala apenas de quem eu sou. Fala apenas de Jesus. Fala apenas de mim. E nós estamos perdendo isso. Queridos, se as famílias estiverem bem, a igreja vai estar bem. Deus instituiu primeiro a família, a igreja veio só depois. Mas se a família estiver desestruturada, a igreja também não vai estar legal. Entendam isso. A oportunidade que nós estamos tendo de deixar um legado dentro da nossa casa. Eu confesso para você, queridos, sem nenhuma vergonha, que antes dessa pandemia, eu dediquei muito do meu tempo ao ministério. E dediquei muito pouco para os meus filhos. E quando eu voltei com um princípio diferente, eu comecei a fazer live na minha casa. E um dia meu filho falou: meu pai, todo dia tu faz live, todo dia tu chega do trabalho, tu não brinca nem um pouquinho comigo. Me diga, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? Do que adianta eu ganhar jovens de todas as nações e perder o meu filho? Perder o amor do meu filho? Lives como essa não alcançam muitas pessoas. É necessário, é importante, mas precisa ser dosado, precisa ser alinhado, planejado. Eu nunca vivi momentos de comunhão familiar, nunca, como foi nesses dias. Pastor Júnior, essa é a sua experiência, essa é a minha experiência, querido. Só que talvez o seu casamento antes dessa pandemia estivesse detonado. Talvez a sua comunhão com seus filhos estivesse arranhada. Talvez coisas estivessem acontecendo. E agora você tem a oportunidade de consertar tudo. Você tem tempo. Você tem tempo, faça isso. Para um pouquinho, desliga o celular um pouquinho, desliga a Netflix um pouquinho, foca um pouquinho nas crianças. Faz uma comida bacana para tirar um pouquinho o peso da esposa. Surpreende ela, surpreende os teus filhos. Chama eles, faz um brinquedo desse que você fazia quando você era criança, que não precisava já comprar prontinho, que não precisava ir lá no videogame. Faz um brinquedinho, um carro de pau. Deixa um legado que aponte para a família, que aponte para Jesus. Eu já estou concluindo a mensagem mesmo. Vamos lá. Você tem a oportunidade de começar hoje. Você tem a oportunidade de começar a deixar o seu legado hoje. Quem deixa uma herança morre. Não esqueça isso. Quem deixa uma herança morre, mas quem deixa um legado viverá eternamente dentro daqueles que viveu em seu entorno, que viveu com você, que caminhou com você. Que nós possamos deixar uma marca nessa geração, uma marca positiva para esta geração e para a próxima geração. Que possamos semear coisas boas na vida das pessoas, servindo de inspiração e de exemplo para a geração que virá após nós, para que se concretize aquilo que está inscrito no Salmo 145, no versículo 5. Uma geração contará a outra sobre os seus grandes feitos, sobre os seus feitos esplêndidos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a deixar um legado que aponte para as promessas de vida eterna. Que o Senhor te ajude a deixar um legado que sirva para que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos conheçam a Jesus, conheçam a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.